Olá, minha gente, um grande abraço, uma ótima semana a todos. Semana que começa com Chapecoense em campo nesta noite, 8 horas da noite, Arena Condá, Chapecoense contra o Guarani de Campinas, o reencontro do Índio com o Bugre. O único confronto na história foi em 2008, quando a Chapecoense enfrentou o Guarani pela Copa do Brasil. 3-1 aqui em Chapecó no primeiro jogo. Aí o jogo da volta estivemos lá no Brinco de Ouro da Princesa com o menino Nivaldo fechando o gol, segurando 0-0 e a Chapecoense se classificando naquela ocasião para enfrentar o Internacional pela Copa do Brasil. Então é um confronto aí entre Chapecoense e Guarani, apenas 2 jogos, mas que tem esta recordação bacana de uma época em que a Chapecoense vivia momentos de dificuldades e que, passando pelo Guarani, foi enfrentar o Internacional, que na época foi um grande fato, foi um grande feito. Agora é uma outra competição, é Série B do Campeonato Brasileiro, e a Chapecoense vem de uma grande vitória contra o Cruzeiro pelo placar de 1-0, vai enfrentar um adversário que não faz boa campanha, é bem verdade. De 4 jogos, o Guarani ganhou apenas 1, perdeu os outros 3, a última partida perdeu em casa para o Paraná Clube pelo placar de 2-1, mas todo adversário merece respeito. Então a Chapecoense sabe que para ganhar do Guarani hoje vai ter que ter a mesma garra, a mesma raça, mesma disposição que teve no jogo contra o Cruzeiro. A finalização da preparação foi ontem na Arena Condá, quando o técnico Humberto Loser comandou o último treinamento. Ele tem a volta do Ezequiel na lateral direita, deverá ser aproveitado, e também tem a ausência do Lucas Tocantins, mais um que jogou lá em Belo Horizonte e sentiu uma lesão muscular, está fora da partida. Está aí o João Ricardo, que vive também um grande momento. Então a questão é saber quem vai entrar no lugar do Lucas Tocantins. Se vai manter o esquema 4-2-4, com apenas 2 jogadores no meio de campo e 4 atacantes. Está aí o técnico Humberto Loser, que vive um momento também sensacional, caiu nas graças da torcida da Chapecoense. O torcedor da Chapecoense acredita muito no trabalho do Humberto Loser, que vai naturalmente, nesse jogo contra o Guarani, escolher aquilo que ele entende ser melhor taticamente para que a Chapecoense possa buscar a vitória. Respeitar o adversário, sim, mas é um jogo chave. Como diria o filósofo contemporâneo Gilmar Dalpozo, é preciso encarar jogo por jogo, pensar jogo por jogo. E não adianta a gente pensar lá na frente, tem que pensar no jogo de hoje. E com a mesma disposição, com a mesma garra, com a mesma raça, com a mesma organização, com a mesma aplicação tática que a Chapecoense teve contra o Cruzeiro, se repetir hoje, tem grande oportunidade de ganhar e de fincar pé no G4, beliscar uma 3ª colocação ou, quem sabe, até a vice-liderança. Mas tem que fazer o dever de casa, respeitar o Guarani, mas podemos e temos motivos para acreditar que a Chapecoense pode ganhar o jogo. É isso que nós esperamos de um time com sangue nos olhos, comandado pelo técnico Humberto Loser. Final de semana foi movimentado na Série B do Campeonato Brasileiro. 4 empates. Eu adoro quando o jogo termina empatado. Me agrada. Tivemos 4 empates na rodada deste final de semana. Apenas um time que perdeu em casa, que foi o Avaí. Vamos conferir como foram os demais resultados. Na sexta-feira, América Mineiro 2, Oeste 1, no Estádio Independência. Ponte Preta 2, CSA 1, no Moisés Lucarelli. No sábado, Avaí 0, Cuiabá 2, no Estádio da Ressacada. Botafogo de São Paulo 0, Figueirense 1, no Estádio Santa Cruz. Náutico 3, Juventude 3, no Estádio dos Aflitos. CRB 2, Vitória 2, no Rei Pelé. No domingo, Paraná 0, Operário 0, no Durval de Brito. E o Confiança 1, Cruzeiro 1, no Batistão. Tá aí então os resultados desta rodada, e o Jair Correia me lembra bem. Empate é bom, mas desde que seja empate dos outros, dos adversários da Chapecoense. Aí quanto mais empate tiver, melhor é. Para a Chapecoense não. Todo respeito ao Guarani, mas é jogo para ganhar. É jogo para faturar os 3 pontos, fazer o dever de casa, porque a Chapecoense ganhando, a gente vai ver agora, vai dar um salto na tabela de classificação. Vamos acompanhar, põe na tela, minha produção, aqui a classificação depois dos jogos aí, dá para se dizer da 5ª rodada, muito embora a Chapecoense tenha 3 jogos apenas, né? Paraná Clube, olha, grande destaque até aqui, onde ficou no 0-0, que a gente viu ali com o Operário lá do Ponta Grossa, tem 11 pontos. Cuiabá é o próximo adversário da Chapecoense, sexta-feira não tem tamanho, sexta-feira tem futebol. Cuiabá
com 10 pontos é o segundo colocado. Aí vem outra surpresa, dá para se dizer assim. O Operário de Ponta Grossa é o terceiro colocado com 9 pontos e a Ponte Preta com 8 fecha o G4. Na sequência vem CRB, América Mineiro, Juventude, todos com 8 e a Chapecoense com 7. Se a Chapecoense ganhar, vai a 10. No mínimo, terceiro lugar. O Cuiabá tem 2 saldos de gol, então a Chapecoense teria que fazer 3 gols para assumir o segundo lugar. Mas o importante é ganhar. Indo para a terceira colocação com 10 pontos, já está louco de bom. Depois o Vitória tem 7, Botafogo de Ribeirão Preto tem 6, o Cruzeiro puxou freio de mão, depois de ganhar as 3 primeiras, nas últimas 2, somou apenas um pontinho, está na 11ª colocação com 4. Glorioso Figueirense também com 4, o Náutico tem 4, o Guarani tem 3, o Avaí, que perdeu 2 seguidas em casa, 3 derrotas consecutivas para o Avaí, ganhou a primeira e as outras 3 perdeu. Tem 3 pontinhos apenas. O CSA está com 3 também, e aí vem o Z4, o temível Z4. Brasil de Pelotas 3, Confiança 2, Oeste 2 e o Sampaio Correia 0. Mas vou te dizer uma coisa, viu? É cedo ainda. Tem muito jogo pela frente. Mas não sei não se vai mudar muita coisa desse Z4 aqui. Brasil de Pelotas, Confiança, Oeste e Sampaio Correia. Vamos aguardar. Mas o importante é que hoje a Chapecoense faça o dever de casa e eu, felizmente, finalmente, depois de 5 meses e meio, estarei de volta para a Arena Condá. Vou lá ver o jogo, vou lá transmitir o jogo de dentro da Arena Condá. Não é da maneira que a gente gostaria, vamos estar meio solito lá, os jogadores em campo, os que vão transmitir nas cabines, sem presença de público, mas é o novo momento do futebol, mas pelo menos vou estar lá, ao vivo e a cores, presente para ver a Chapecoense em campo e que seja uma partida boa e principalmente com os 3 pontos do Verdão, o mais importante sempre vai ser o resultado. E por falar em resultado, tem novo líder no Campeonato Brasileiro da Série A. Depois de uma grande vitória contra o Galo Mineiro, o Colorado Gaúcho é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos acompanhar como que foi a vitória sobre o Atlético Mineiro. Um duelo entre times da parte de cima da tabela, entre técnicos argentinos que trabalham no futebol brasileiro. Depois daquele bate-papo e de algumas risadas, Eduardo Cudê e Jorge Sampaoli, Internacional e Atlético Mineiro, começaram o confronto. E quando a bola rolou, aquela cordialidade não foi repetida dentro de campo. O Inter começou melhor e tomou a iniciativa durante toda a primeira etapa. Logo aos 7 minutos, depois do passe de Patrick, Thiago Galhardo abriu o placar. Foi o 3º gol do atacante no Brasileirão. Patrick tentou ampliar. E os primeiros 45 minutos do goleiro Marcelo Lomba foram assim. Na saída para o intervalo, Cudê 1, Sampaoli 0, Inter 1, Atlético 0. No segundo tempo, a situação mudou. Os visitantes passaram a atacar. Para fortalecer o setor defensivo, antes dos 15 minutos, Cudê tirou Marcos Guilherme, um meia atacante, para colocar Musto, outro volante. E o Atlético Mineiro ficou com a bola, praticamente o tempo todo. Na principal oportunidade, Johan, por pouco, não empatou a partida. Na sobra, Sacha, ex-Inter, chutou para fora. D'Alessandro também entrou no jogo. Tudo isso em meio à agitação dos 2 treinadores. Sampaoli chegou a ser advertido com cartão amarelo. O Atlético tentou até o fim, mas o Inter se defendeu bem. E tá aí, segurou a vitória do Colorado 1-0 e primeiro lugar na liderança, por quê? Porque o Vasco não ganhou do Grêmio. Quer dizer que o Grêmio deu uma mãozinha para que o Inter ficasse na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Mais um 0-0, o time do Renato Gaúcho está sofrendo com empatite aguda. 4 empates consecutivos. Vamos ver como é que foi o 0-0 do Vasco contra o Grêmio. Um grande jogo de futebol. O Vasco entrou em campo tentando manter a liderança do Brasileiro e o 100% de aproveitamento. Mas no primeiro tempo só deu Grêmio. Na melhor chance, Alisson acertou a trave de Fernando Miguel. Depois do intervalo, o Vasco voltou melhor e Ricardo Graça mandou para o alto a chance de abrir o placar.
e o goleiro Paulo Vitor impediu que Vinícius desse a liderança ao Vasco. Com o empate, o Vasco agora ocupa a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, mas com um jogo a menos que o líder, o Internacional de Porto Alegre. Mas então não tá tão tranquilo assim a coisa. Mas tudo bem, tudo certo. Campeonato Brasileiro agora dá um tempo, dá uma pausa. Copa do Brasil, meio de semana e decisão de Campeonato Gaúcho. O Grêmio enfrenta o Caxias. Quarta-feira lá na Serra Gaúcha, começando a decidir aí o título, a decisão do Campeonato Gaúcho. Vai ser uma semana quente também no futebol.